Me que é, família, daqui fala o J Privado. Atenção, eu, J Privado, bomba, Venâncio Mondlane pode ser preso e em seguida multado pela PGR, caso o mesmo não se faça presente nas instalações da própria PGR na sexta-feira. Tudo isso e muito mais você acompanha aqui agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não bajula você, maniga. Sim, família, mais uma vez... Isso mostra aquilo que tenho dito. Não confie em comunistas. Não confie em comunistas. Não são pessoas para você lhes cumprimentar, lhes dar mão. Porque quando eles tiverem oportunidade para te avacalhar, eles vão te avacalhar sem pensar duas vezes. Tá a entender? Quando eles tiverem oportunidade para te aniquilar, eles vão te aniquilar sem pensar duas vezes. A exemplo disso é o próprio Stalin. É o próprio o MPLA, 27 de maio de 77, o que eles fizeram com os seus, como é que fala, militantes, que tinham opinião contrária ao comunismo. Estamos a falar em 77. Foram assassinados. A exemplo disso é o que eles fizeram com Jonas Malheiro Savimbi. Certo? Em 2002, tinha opinião contrária, foi assassinado. Esses são os comunistas, não brinquem. Já se inscreva no canal, partilha o vídeo, comenta, deixa aquele like maroto, deixa o like se não curtir. Comente bastante que é essencial, siga meu Instagram, siga meu TikTok que é muito importante. Então, sem mais delongas, vamos aqui para a notícia. Sim, família, olha, num documento manuscrito com sublinhados de vermelho e carimbo oficial da Procuradoria-Geral da República, o político e ex-candidato presidencial de nome Venâncio Mondlane foi formalmente notificado para comparecer na instituição na próxima sexta-feira, dia 27 de junho, às 9 horas. A intimação, datada a 20 de junho, não deixa margem da ambiguidades ou para ambiguidades. Caso Mondlane não se apresente, enfrentará possibilidades de detenção e uma multa que varia de 1 a 5 salários mínimos mensais. A advertência, segundo o documento, decorre de esclarecimentos adicionais relacionados às manifestações pós-eleitorais de outubro de 2024, que, segundo a PGR, resultaram em vandalismo, saques e destruição de bens públicos e privados, além de centenas de mortes. Está a entender, família? Fonte, como é que fala? A MSTV. Vamos lá assistir aqui a matéria completa. Quer seguir? O aviso, tornado público através de uma publicação de Mondlane nas redes sociais, gerou uma onda de reações, reacendendo o debate sobre a politização do sistema judicial em Moçambique. VM7 notificado para estar na PGR no dia 27 de junho, sexta-feira, pelas 9 horas, com advertência de detenção em caso de não se fazer presente. Escreveu o político na sua página oficial no Facebook, onde também questionou a natureza das acusações contra si. A mensagem, carregada de indignação, reflete o tom combativo que marcou a trajetória de Mondlane desde as eleições gerais de 9 de outubro de 2024, quando liderou a maior contestação aos resultados eleitorais desde as primeiras eleições multipartidárias do país, em 1994. O contexto: uma luta contra a ordem estabelecida. Venâncio Mondlane, que concorreu como candidato independente apoiado pelo partido Podemos nas eleições presidenciais de 2024, tornou-se uma figura central na política moçambicana. Com um discurso direto e uma base de apoio significativa, especialmente entre os jovens, ele desafiou abertamente os resultados eleitorais que declararam Daniel Chapo, da Frelimo, como vencedor. Mondlane, que ficou em segundo lugar segundo o Conselho Constitucional, denunciou fraudes eleitorais e convocou protestos em todo o país que, embora inicialmente pacíficos, degeneraram em episódios de violência, resultando em cerca de 400 mortes, segundo relatórios da imprensa internacional. As manifestações, que incluíram bloqueios de estradas, saques e destruição de propriedade, colocaram Mondlane na mira das autoridades. A PGR acusa-o de incitação à violência e desobediência coletiva, alegando que suas declarações públicas e apelos a protestos contribuíram para a desordem social. Um processo civil movido pelo Ministério Público exige uma indemnização de 32,3 bilhões de meticais, cerca de 505 milhões de dólares, pelos danos causados durante os protestos, tanto a Mondlane quanto ao partido Podemos. Além disso, em março de 2025, Mondlane foi submetido a uma medida de coação de termo de identidade e residência, que o proíbe de se ausentar de sua residência por mais de 5 dias sem notificar a PGR. Durante uma audiência de mais de 10 horas,
O político afirmou não ter sido informado sobre o crime específico de que é acusado, levantando questões sobre a transparência do processo. O único problema é que, curiosamente, eu não posso responder qual é o crime de que sou acusado. Ficámos essas horas todas e não me conseguiram dizer de que crime sou acusado, declarou à imprensa na ocasião. A notificação e a ameaça de detenção. A mais recente intimação da PGR, datada de 20 de junho, reforça a pressão sobre Mondlane. O documento, com sublinhados em caneta vermelha e carimbo oficial, solicita esclarecimentos adicionais sobre as manifestações pós-eleitorais, mas não especifica as acusações exatas. A advertência de detenção caso Mondlane não compareça é vista por muitos como uma tentativa de intimidar o político, que já enfrentou múltiplos processos judiciais desde outubro de 2024. A reação de Mondlane foi imediata. Em sua página no Facebook, ele publicou a notificação, chamando-a de perseguição e reafirmando sua disposição de cooperar com as autoridades, mas sem recuar em suas denúncias. Eu não vou parar de denunciar o que está errado, disse ele em uma transmissão ao vivo. Estou à disposição dos tribunais, mas também do meu povo, para continuar a ser a voz dos que não têm voz. A ameaça de detenção não é novidade. Em outubro de 2024, posts no X já alertavam para a possibilidade de prisão, com a coligação CAD, que apoiava Mondlane, denunciando que o regime está a preparar-se para prender VM7. Na época, a morte de Elvino Dias, advogado de Mondlane, assassinado em Maputo, intensificou as tensões, com o político acusando o governo de tentar silenciá-lo. Reações divididas. Justiça ou perseguição política? A notificação da PGR gerou reações polarizadas. Para alguns, como Dércio Alfazema, que celebrou a intimação, Mondlane deve responder pelos prejuízos causados pelas manifestações. Depois da insurreição fracassada, as instituições estão ouvindo os suspeitos. É preciso ir à PGR esclarecer o terror que nos causou, escreveu Alfazema em um comentário público. Para ele, a intimação é um passo necessário para responsabilizar o político pelas consequências de suas ações. Por outro lado, apoiantes de Mondlane e analistas independentes veem a ação da PGR como um sinal alarmante de politização do sistema judicial. O jurista Vítor da Fonseca, em declarações à DW, alertou que qualquer tentativa de aniquilar a figura de Mondlane pode gerar uma revolta popular, dado o seu apoio significativo entre a população, especialmente em um contexto de crise económica, política e moral. Estas pessoas veem em Venâncio Mondlane uma figura que pode mudar o paradigma moçambicano, afirmou Fonseca. Organizações internacionais, como a Amnesty International, também criticaram a repressão aos protestos pós-eleitorais, denunciando o uso excessivo de força pelas autoridades, incluindo disparos com munição real e detenções arbitrárias. Relatórios apontam que pelo menos 353 pessoas morreram em confrontos com a polícia entre outubro de 2024 e janeiro de 2025, com milhares de feridos e mais de 400 detenções. Um sistema judicial sob escrutínio. A insistência da PGR em perseguir Mondlane enquanto ignora denúncias contra outros atores políticos, incluindo membros da Frelimo, levanta questões sobre a imparcialidade do sistema judicial. Mondlane apresentou queixas à PGR contra o presidente Daniel Chapo, acusando-o de incitação à violência, mas não recebeu atualizações sobre o andamento dessas denúncias. Em contraste, os processos contra ele e seus aliados, como Dinis Tivane e Glória Monteiro Nobrechir, avançam rapidamente. Críticos apontam que o uso de documentos oficiais com sublinhados em vermelho e ameaças de detenção reflete uma tática de intimidação, mais do que uma busca genuína por justiça. O país atravessa uma crise multifacetada, económica, política e moral. E ao invés de buscar reconciliação e verdade, multiplicam-se os documentos vermelhos, os carimbos autoritários e as ameaças veladas, escreveu um analista em um artigo recente no jornal O País. Enquanto isso, a população moçambicana permanece dividida. Para alguns, Mondlane é um herói que desafia um sistema corrupto. Para outros, é um agitador responsável por destabilizar o país. A sua popularidade, especialmente entre os jovens, continua a crescer,
alimentada pela insatisfação com décadas de governação da Frelimo, marcadas por acusações de corrupção e má gestão. O futuro de Mondlane e de Moçambique. A intimação para comparecer na PGR na sexta-feira coloca Mondlane diante de um dilema: atender ao chamado e arriscar-se a novas medidas restritivas ou desafiar a ordem, enfrentando a possibilidade de detenção. Uma sondagem informal feita por Mondlane no Facebook revelou que 87% dos seus apoiantes o incentivam a comparecer, enquanto 13% recomendam boicote. Há rumores de uma manifestação pacífica planejada para amanhã de sexta-feira em frente à PGR, o que pode aumentar a tensão na capital. Enquanto os papéis da PGR pesam sobre Mondlane, outros atores políticos, acusados de corrupção e má gestão, permanecem intocados. Venâncio Mondlane não é santo, mas também não é o único que deve explicações ao país, afirmou um editorial recente no Observador. A diferença. Ele fala. E, num país onde falar pode custar a liberdade, talvez o maior crime seja mesmo não calar. À medida que a data de 27 de junho se aproxima, os olhos de Moçambique estarão voltados para a PGR. Será este o momento em que a justiça prevalecerá ou apenas mais um capítulo na longa história de repressão política no país? Resta saber se Mondlane enfrentará os papéis vermelhos com a mesma coragem que marcou sua trajetória até agora, ou se o peso do sistema judicial o obrigará a recuar. E a família, vocês ouviram? É basicamente isso. Estás a ver? Parece que agora Venâncio Mondlane, que era o artista, agora é o vilão. Está a entender? Estás a ver? A Frelimo está a usar tudo o que aconteceu nas manifestações para culpar o Venâncio Mondlane. Até as pessoas que a própria Frelimo ou a polícia da Frelimo assassinou. As mais de 400 ou 560 pessoas que a polícia assassinou, tudo ficará nas costas de Venâncio Mondlane. Esses são os comunistas, acusar os outros aquilo que eles são. Infelizmente. Eles vão tentar sentar com você, tentar conversar com você, passar ideia que gostam de você, eles não gostam de você. Não estão te ouvir quando você está a conversar com eles, não vão te ouvir. Sabes por quê? Porque são surdos, mudos, cegos. Tá entendendo? Sim. Não biologicamente, mas a ideologia que os mesmos defendem os faz ficar surdos, cegos e mudos. Infelizmente, esse é o comunista. Tá entendendo? É basicamente isso. Venâncio, estamos juntos, Jota Privado sempre. Moçambique, estamos a chegar dentro em breve. Para fazer uma digressão boa aí, né, entre, como é que fala? Moçambique inteira, ok? Estamos juntos, one love.